a crise convulsiva. Como é que a enfermagem vai atuar diante desses pacientes, certo? Mas eu preciso explicar para vocês o que é a crise convulsiva, certo? A crise convulsiva é a mais comum, onde o paciente apresenta contrações tônicas e clônicas, tá, turma? Ele vai apresentar esse tipo de contração. São as contrações mais comuns para esses pacientes. É óbvio, temos vários tipos de convulsões presentes nesse paciente, mas destaco essas duas mais comuns. Convulsões tônicas clônicas, anterior chamadas as convulsões grande e mal, tá? Convulsões clônicas que envolvem movimentos como espasmos, tá? E ritmos insustentáveis dos músculos após a musculatura enrijecer. As convulsões tônicas envolvem o enrijecimento do músculo e dos membros, tá? E as convulsões atônicas envolvem a perda dos tons musculares. Aqui eu destaquei esses tipos de convulsões que podem ser até comuns em suas práticas de enfermagem. Show? Mas pontos importantes que eu vou separar aqui para vocês é que o paciente ele vai te dar contrações rígidas, ele vai lá contrair de forma rígida. O paciente ele pode ter cialorreia. Professor, o que é cialorreia? Ele vai ter muita saliva saindo ali da boca dele e ele pode ter liberação e esficteriana, ou seja, naquele paciente que está passando ali pela crise convulsiva, ele pode fazer xixi, ele pode fazer cocô naquela hora, ok, turma? Então você vai ter que estar preparado para essas causas. E olha só que interessante, turma. A maioria desses pacientes, embora eles tenham a convulsão e eles vão ter a convulsão de olho aberto, são pacientes que ele tem a perda da memória naqueles primeiros momentos. No momento ali que ele estava em crise convulsiva, ele não vai lembrar de nada. Ele não lembra o que aconteceu, tá? Então, isso é muito importante estar destacado para você, porque se você for fazer uma anamnese nesse paciente e perguntar para ele, seu José, o que foi que aconteceu? O que é que você estava vendo na hora? Ele vai relatar que não lembra de nada, tá? E olha só, a crise convulsiva, ela é um episódio, ok? O que eu já vi em algumas práticas? O paciente teve uma crise convulsiva e as pessoas estavam colocando como epilepsia. E não é, tá? São coisas diferentes. A crise convulsiva é um episódio que o paciente vai ter de convulsão. Já a epilepsia é o paciente que tem essas convulsões frequentemente. Show, turma? É uma síndrome que o paciente tem que vai apresentar várias convulsões aqui nele. E o que leva esse paciente a ter a crise convulsiva? Vou classificá-las, anotem, em dois tipos, em duas classificações, a provocada e a não provocada. O que vai acontecer? A provocada é aquela que o paciente não vai ter diretamente uma lesão cerebral, porque algumas crises convulsivas vai precisar de uma lesão cerebral para que o paciente tenha aquela crise. Já na provocada não necessariamente esse paciente vai ter essa lesão cerebral. É um paciente que vai ter essas manifestações clínicas, tá? Algumas manifestações clínicas que vai favorecer o surgimento da convulsão. Algumas delas até separei aqui para vocês, tá? Que é a febre, a hiperglicemia, distúrbios hidroeletrolíticos são algumas causas provocadas da crise convulsiva, que vai provocar essa crise convulsiva. Já não provocada, como eu falei para vocês, é quando o paciente tem já aquela lesão cerebral. Seja, por exemplo, o paciente estava andando de moto, é igual o professor que caiu de moto recentemente. O paciente está ali andando de moto, tem um TCE, tem um trauma ali cerebral, é recuperado e com o tempo ele começa a aparecer crises convulsivas. Então, o paciente teve uma lesão cerebral. É um paciente que teve esse TCE, é um paciente que teve um AVC isquêmico hemorrágico, que teve uma lesão no cérebro. Esses pacientes podem se desenvolver a crise convulsiva. Show? Professor, beleza, o paciente está em crise. O que é que eu vou fazer? Mantenha, faça igual a minazinha aqui da imagem. Mantenha a calma, tá, turma? Mantenha a calma. Se você ficar muito agitado, se você ficar desesperado, o paciente pode sofrer. Nesses momentos, você tem que respirar, tem que utilizar todos os conhecimentos possíveis que você adquiriu, principalmente nessa aula assistindo. O que vocês irão fazer? Primeiro,
vocês vão afastar tudo no paciente. Alguns pacientes costumam ter essa crise convulsiva, estão sentados. O que é que acontece? Ele começa a ter a crise, ele pode cair. Ele pode cair, a cadeira pode quebrar, o que é que você vai fazer? Você vai deitar o paciente no chão. Após deitar esse paciente no chão, afasta tudo ao redor dele. Porque algum objeto que estiver ao redor desse paciente, infelizmente, pode fazer com que esse paciente se machuque. Era um paciente que estava com uma crise convulsiva, agora é um paciente também que está em trauma, se você deixar ali alguns objetos ao redor. Outra coisa muito importante, na cabecinha do paciente, porque ele pode estar se debatendo, pode bater no chão, né, naquela superfície que você deitou ele. Então, vou recomendar, utilize uma almofada, utilize aqui lençóis, se você estiver por perto. Professor, posso segurar a cabeça desse paciente? Não, turma, não pode segurar, porque se você segurar a força de contração que esse paciente vai estar realizando na crise convulsiva, eu posso, né, machucar a cervical do paciente. Era um paciente com crise convulsiva, agora por você tentar segurar a cabeça desse paciente, ele pode gerar um trauma aqui na cervical. Então, muito cuidado aqui também nessa hora. Outra dica, turma, se o paciente estiver com roupinha igual o professor apertadinha, tenta dar uma folga nessas roupas, tá? Para esse paciente respirar melhor. Dica também importante é lateralizar esse paciente. Você vai lateralizar o paciente, tá? Lateralizando, você só vai sustentar a cabeça se não tiver nada de segurar, lateraliza. Qual o objetivo dessa lateralização? Lembra que eu falei que o paciente tinha cialorreia? Bom, essa cialorreia pode ir para a minha parte respiratória, ou seja, o paciente pode broncoaspirar aquela cialorreia. Então, para evitar isso, vocês vão deixar o paciente lateralizado e essa cialorreia vai, né, sair pela lateralzinha da boca desse paciente. Outra dica, já que ele vai estar lateralizado, a língua dele também corre um risco menor de ter dessa língua ter esse abaixamento. Porque quando essa língua reduz, certo? Essa musculatura da língua relaxa, ela pode obstruir as vias aéreas, tá? Então o paciente, ele pode ir ali para uma PCR, porque ele não vai estar respirando, porque a língua está rebaixada. Esse rebaixamento dessa língua pode prejudicar a respiração do paciente, ele não pode mais respirar. Se ele não respira, ele tem uma parada respiratória. Uma parada respiratória pode evoluir para uma parada cardiorrespiratória. Então, lateraliza esse paciente. Muito cuidado que antes as pessoas falavam o quê? Abra a boca do paciente e puxa a língua. Não faz isso, turma. Essas contrações musculares, esses dentes do paciente também vão estar contraídos. Se você coloca o dedo na boca desse paciente, ele vai te morder. Ele pode arrancar esse teu dedo. Então, para evitar isso, não coloca o teu dedo na boca desse paciente. Não precisa disso, tá? Você vai se prejudicar. É um paciente com crise convulsiva, agora eu vou ter outro paciente também com amputação de dedo. Não é isso que a gente quer. Ah, professor, minha avó falava que tem que colocar uma colher. Coloca uma colher na boca do paciente para essa língua não rebaixar. Também não faz isso. Não precisa colocar nada na boca desse paciente. Por que eu não boto uma colher? Lembra da contração? Essa contração pode ser tão forte que esse paciente ele pode quebrar os dentes. E aí, o paciente passa a crise convulsiva. Quando ele vai se olhar no espelho, ele está com os dentes tudo quebrado, por culpa sua. Então, turma, é só lateralizar esse paciente e proteger a cabeça dele para ele não bater. Professor, só isso? Só. O paciente ele vai passar sozinho por essa crise convulsiva. O seu trabalho é só estabilizar ele naquele momento. Show? Dá uma dica aqui de aula para vocês. Isso se vocês quiserem, tá? Tem medicamentos que é utilizado apenas na crise convulsiva. Se vocês quiserem uma aula apenas sobre crise convulsiva, comenta aí, ó, crise convulsiva, que eu também trago essa live, essa aula para vocês, tá? Porque também é importante vocês conhecerem esses medicamentos. Aqui eu trago só mais a parte que vocês irão fazer em casa, se algum familiar ou se algum amigo próximo seu passar por essa situação. Show, turma? Gostaram? Gostaram dessa dica sobre crise convulsiva? Olha